Olá, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu sou o pastor Murilo Silva e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito dos riscos de estar com uma baixa estima espiritual. Qual o grande risco de você estar se enxergando menos do que aquilo que Deus realmente tem chamado você para ser? Gostaria que você acompanhasse comigo o que está escrito na palavra de Deus, aqui em Êxodo, no capítulo 14, a partir do versículo 11. Veja o que está escrito. O povo de Deus já estavam fugindo do Egito, estavam indo embora. Faraó, depois da 10ª praga, depois da morte dos primogênitos, havia quebrantado o coração e decidiu de uma vez por todas liberar o povo hebreu para ir embora de uma vez por todas. Mas acontece que quando o povo já estava indo embora, já estava ali às margens do Mar Vermelho, o faraó volta atrás na decisão e decide perseguir o povo de Deus. Amados, o que acontece é que, depois de todas as pragas que atingiram o Egito e todo o livramento que Deus entregou ali, aquele povo era para estar numa fé. Eles eram para estar numa determinação, numa ousadia de impressionante. Mas o que acontece é que eles estavam ainda com aquela estima baixa espiritualmente falando, pensando no período da escravidão. Então veja comigo o que está escrito em Êxodo 14, a partir do verso 11. Quando eles viram o exército do Egito vindo atrás deles. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos fizeste isso que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Eu quero que você diga aí do outro lado: misericórdia. Imagina isso, você olhar para si mesmo e imaginar que o melhor para você era ser escravo o resto da vida. Era passar o resto da sua vida naquela situação lastimável, tendo que trabalhar para Faraó, amassando barro, passando fome, trabalhando debaixo do chicote. Eles estavam imaginando que o melhor para eles seria isso. Imagine você olhar para si mesmo e imaginar que o melhor para a sua vida seria morrer escravo. Esse povo está olhando para dentro deles mesmos, imaginando: seria melhor viver fazendo tijolo para Faraó, seria melhor viver debaixo do chicote de Faraó. É terrível a visão espiritual que eles têm deles mesmos. Estão ali apavorados, morrendo de medo, achando que vão morrer naquela situação. Mas acontece, amados, que depois de todo o livramento que Deus já entregou no Egito, depois daquelas 10 pragas, era para eles estarem saindo daquele país com uma mentalidade vitoriosa, com uma mente cheia da fé de Deus, dizendo: nós somos capazes, nós somos poderosos pela força de Deus e vamos prevalecer contra o inimigo. Esse era para ser o pensamento. Mas o que a gente está vendo aqui é uma terrível baixa estima espiritual. E sabe o que é pior disso tudo? O que está escrito mais adiante, ainda no livro de Êxodo, no capítulo também 14, mas aqui a partir do versículo 25. Deixa eu mostrar para você essa passagem e você vai entender a problemática disso tudo. Êxodo 14, 25. E tirou-lhes as rodas, aqui a Bíblia está falando de Deus a respeito dos egípcios. E Deus, tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. O que Deus está fazendo? Deus, quando o exército inimigo estava vindo para atacar o povo dele, fez as rodas das carruagens se travarem. É como se tivesse um freio de mão puxado naquelas rodas, elas atolavam no seco. E indo atacar o povo de Deus, eles não conseguiam chegar adiante. Veja comigo que a visão do povo de Deus que estava de cá era que estava vindo um exército poderoso.
A visão deles é que estava vindo o exército capaz de derrotá-los, mas os inimigos do outro lado tendo a maior dificuldade do mundo de tocar a carroça 1 metro a mais adiante. Aquela dificuldade, as rodas presas. E aí os próprios inimigos reconheceram o que eu vou ler agora para vocês, ainda em Êxodo, ainda no capítulo 14, na continuação do 25. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Meus irmãos, o próprio inimigo reconhecendo que Deus está trabalhando a favor do seu povo. E o povo de Deus achando que seria melhor para eles morrerem no Egito trabalhando como se fossem escravos. Você está entendendo a diferença? Você está compreendendo o que eu estou lendo aqui para você? A divergência entre os pensamentos, o povo de Deus achando que é derrotado e o inimigo compreendendo que Deus está trabalhando a favor do povo de Deus. Significa que o povo de Israel não se vê vitorioso o suficiente, mas o inimigo consegue enxergar a vitória do povo de Deus. Você sabia que às vezes isso acontece comigo e com vocês? A gente olha para a doença, olha para a dificuldade, olha para a crise e começamos a deixar uma baixa estima espiritual tomar conta do nosso coração. Começamos a deixar que o medo invada nossos sentimentos, porque eu quero abrir um parêntese aqui para explicar o seguinte: o maior inimigo da fé é o medo. Por isso que Jesus, toda vez que se encontrava com alguém que estava passando uma grande dificuldade, o Senhor Jesus dizia: não temas, creia somente, porque o medo, ele anula a fé. E o povo hebreu está ali apavorado, e aí estão perdendo a fé naquele momento. Só que o inimigo já disse: Deus está trabalhando a favor deles. Não deixe esse sentimento invadir o seu coração. A crise vem, a dificuldade vem, a doença aparece, a pessoa diz: pronto, estou derrotada, não tenho mais condições. Só que o inimigo que está do lado de fora, o próprio diabo, olha para você e ele sabe que você tem condições de entrar nessa luta e vencer. O diabo sabe que em nome de Jesus você prevalece. Então ele vem da maneira mais furiosa possível para tentar te abater antes de você entender esse propósito de fé. Por isso mesmo, abra os seus olhos, entenda o poder de Deus habitando na sua vida. Se você olhar para a palavra, você vai ver mais adiante a mesma situação se repetindo tempos depois. Aqui você conhece a palavra, sabe que Deus vai abrir o mar, o povo de Deus vai atravessar a pé seco, um mar aberto com água de um lado e de outro. Quando o exército dos egípcios tenta ir atrás, Deus fecha aquele mar e derrota eles de uma vez por todas. Mais adiante, aqui em Números capítulo 13, versículo 33, quando Deus mandou pela primeira vez eles espiarem a terra de Canaã, lembre-se que da saída do Egito, quando eles estavam lá apavorados na presença do inimigo e tiveram aquela vitória maravilhosa, até aqui já se passou muito tempo. Já se passaram a fase inteira da travessia do deserto. Quase 40 anos separam um período do outro. Então eles chegam aqui em Números capítulo 13, no verso 33, e aí a gente vê o seguinte: a primeira vez que eles entram na terra de Canaã, espiam tudo ali e vê que a terra é maravilhosa. A terra é simplesmente sensacional. O texto chega a dizer: é uma terra que verdadeiramente mana leite e mel. Pense numa terra abençoada. Mas haviam os gigantes, haviam os inimigos para eles derrotarem. E aí a gente lê o seguinte, Números 13, 33. Também, isso aqui os espiões que voltaram da terra prometida falando para o povo: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos, veja isto, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Gente, foi o inimigo que disse isso para o povo de Deus? Ou o próprio texto está dizendo que eles estão se enxergando dessa forma?
Eles estão confessando com a própria boca: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. É uma baixa estima. É não entender quem você é na presença de Deus. É não reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida. Mas o que é mais impressionante disso tudo, além da falta de fé deles, é o sentimento que já havia invadido o coração dos gigantes. O sentimento que estava no coração dos inimigos do povo de Deus. Eu gostaria de ler mais uma passagem bíblica. Essa está em Josué, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler comigo. Josué, capítulo 2, versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíram do Egito, e o que fizeram aos reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Sabe quem é que está fazendo essa declaração? Uma mulher moradora da cidade de Jericó. Ela vivia uma vida que não agradava a Deus, morava naquela cidade há muito tempo e ela conhece o sentimento das pessoas que moram ali. Os inimigos do povo de Deus estão com o coração sem ânimo algum. Estão com o coração se derretendo de medo, estão apavorados e estão reconhecendo que só Deus é Deus. E o povo dele, o povo de Deus que está vindo para enfrentar esse inimigo, estão se vendo como se fossem gafanhotos, gente. Não estão compreendendo o plano de Deus. Não estão entendendo a dimensão do que Deus está trabalhando na vida deles. Só para encerrar esse vídeo, antes da gente orar, lembre-se de Davi, um menino ainda, um adolescente. Quando ele chega no arraial, quando ele chega ali onde o exército está acampado, e todos os dias o gigante apavorador, o gigante terrível, Golias, chega e desafia o exército de Deus, todos os soldados formados e bem preparados ficam apavorados de medo. Mas o menino, quando vê aquele desafio, ele diz: quem esse gigante incircunciso pensa que é para desafiar o exército de Deus dessa maneira? E ele, só um menino, ele diz: eu vou lá, vou lutar e vou prevalecer em nome do Deus vivo. Sabe por que Davi tinha essa ousadia? Porque ele entendeu quem ele é na presença de Deus. A partir do momento que você deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração, compreender quem você é, a partir desse instante, você se torna um valente de Deus. Você se torna alguém mais do que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus não declara? Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Se você compreender isso hoje, você vai se tornar alguém de Deus, poderoso o suficiente para vencer qualquer batalha em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, porque orar é falar com Deus. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nesta tarde aqui, durante esse período de gravações, nós intercedemos com muita fé, nós intercedemos pela vida de cada pessoa que não compreendeu ainda a dimensão do poder que ela tem à sua disposição. Tem pessoas nesse momento que estão enfrentando situações terríveis, e talvez ela olhe para o problema, ela olha para a dificuldade, para a crise, para a doença, ela olha para o diagnóstico médico, ela olha para a situação que o casamento dela chegou, a situação que os filhos se encontram atualmente, e ela diz: para mim não tem mais jeito, não tem mais retorno, é difícil demais, eu cheguei no fundo do poço. Mas a tua palavra, meu Deus, é muito mais poderosa. O teu poder é infinito, a tua glória é acima de tudo que há. E pelo teu poder, meu Deus, eu quero agora, em nome do Senhor Jesus, declarar que essa situação tem sim uma resolução.
É possível sair desse problema, é possível enfrentar essa dificuldade e encontrar uma cura em nome do Senhor Jesus, encontrar uma resposta em nome do Senhor Jesus. Então eu te peço, meu Pai, alcança a vida desta pessoa agora, alcança o coração, muda o sentimento em outro, muda o jeito de pensar, de agir, muda os comportamentos, porque nós sabemos que pela tua força, se ela entender esse propósito, todo mal se torna pequeno demais. Basta a gente olhar para a palavra e comparar o tamanho do pequeno Davi com aquele gigante impressionante, aquele Golias, que era um soldado muito bem preparado, mas pela fé o menino foi lá e prevaleceu. Pela fé, Josué, Caleb tiveram um ânimo diferente e prevaleceram contra os inimigos. Meu Deus, se essa fé invadir o coração de cada pessoa agora, nós sabemos que seremos uma nação vitoriosa contra todo o mal. Então é isso que nós te pedimos, ó Pai, invade cada coração. Invade cada pensamento, muda a trajetória, arranca essa baixa estima espiritual e faz essa pessoa entender quem ela é na tua presença, porque eu sei que assim a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Nós oramos assim e sabemos que já é feito. Amém. Pessoal, eu estou aqui para dar um recado. Sigam as nossas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo. Compartilhe com todos que você conhecer nos grupos, porque a gente quer aqui compartilhar a palavra de Deus, que seja um instrumento de evangelismo nas suas mãos, os vídeos, os devocionais, as orações que nós vamos estar postando aqui todos os dias. Você vai ter algo novo para estar compartilhando em nome do Senhor Jesus.